Mais um vídeo Brasil que eu vou me estressar. Cada dia é um dia novo para estresse aqui neste canal. Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E aos domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, de preferência no comecinho do vídeo, porque isso me ajuda e me ajuda muito. E caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso vocês também tenham uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. E tem mais uma coisinha. Caso você me acompanhe lá no canal secundário, onde eu posto alguns vlogs e vou começar a postar também conteúdos de maquiagem quando der. Lá é realmente um canal mais relaxado, sem pressão, então só sai vídeo realmente quando dá. Eu criei um quadro parecido com Depois da Meia-Noite, quem me segue no Instagram já sabe disso. E a sugestão de vocês foi colocar o nome para Antes da Meia-Noite, só que lá sim só vai ser coisa boa, só alegria, felicidade, nem sempre, mas vão ser fofocas. Então se você quiser me contar uma história engraçada, alguma história de vida, ou alguma treta aí tensa que aconteceu com você, é só enviar pro e-mail admeanoitestories@gmail.com. Literalmente vai ficar fácil pra vocês, eu só mudei a primeira letra, então, tipo, super tranquilo. E aí, quando tivermos uma quantidade legal de e-mails, eu começo o quadro lá no outro canal. Ah, e não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Mas eu já estou falando demais, então chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Rachel O'Reilly nasceu no dia 10 de outubro de 1933 em Dublin, na Irlanda. No momento do seu nascimento, a sua mãe tinha apenas 17 anos de idade, então, por conta disso, ela decidiu entregar a filha para adoção, considerando que naquela época ter um bebê tão jovem e fora do casamento era muito mal visto. Mas não demorou muito tempo até que Rachel fosse adotada por Jim e Rose Kelly, que na época já tinham adotado 2 meninos chamados Declan e Paul. E após Rachel, eles decidiram adotar mais 2 filhos chamados Tony e Anne. E agora sim, a família estava completa. Enquanto Jim tinha o seu próprio negócio de empreiteiro, Rose cuidava das crianças e da casa, que ficava em Glensby Park. Rachel sempre foi aquele tipo de criança que não parava quieta, que sempre estava cheia de energia e era super aventureira. De acordo com seus pais, Jim e Rose, ela tinha mais energia que todos os seus filhos juntos. Mas calma, apesar disso, ela não dava trabalho. Quando ela estava com 14 anos de idade, a sua família decidiu se mudar para a Austrália, mas ficaram lá por apenas um ano porque eles sentiam muita falta da Irlanda e das pessoas que eles já conheciam há anos. Então, eles voltaram e passaram a morar na Avenida Collins e as crianças continuaram seus estudos na escola de St. Mary. Aos 17 anos de idade, Rachel conseguiu seu primeiro emprego em uma loja de departamentos chamada Hornets, e foi lá onde ela conheceu um jovem de 19 anos de idade chamado Joe O'Reilly. Joe nasceu no dia 6 de abril de 1972, no subúrbio de Kilbarrack, que fica ao norte de Dublin. Era filho de Joseph e Anne e tinha 4 irmãos. A sua irmã mais nova, chamada Martina, tinha nascido cega e com síndrome de Down, e imediatamente toda a família se juntou para ajudá-la da melhor forma possível. Mas infelizmente, Joseph e Anne acabaram se divorciando, porque de acordo com Joseph, aquela situação estava demais para ele não estava aguentando, então ele decidiu simplesmente abandonar toda a sua família e se mudou para a Inglaterra. Definitivamente não é o melhor pai do mundo, longe disso. Joe estudou na escola comunitária de Greendale junto com seus irmãos e eventualmente ele conseguiu um emprego na loja de departamentos. Quando Joe viu Rachel pela primeira vez, ele ficou interessado na mesma hora.
De acordo com ele, isso aconteceu porque, além do fato de ela ser linda e maravilhosa, ela também era muito alta, assim como ele. Sendo que naquela época não tinham muitas garotas altas. Então, definitivamente, ela se destacava entre todas. Só que Rachel não estava muito interessada, né? Ela ficou ali mais na dela e não via dessa forma, romanticamente. Na verdade, eu acho que ela estava realmente bem nem aí pra isso. Mas Joe não iria desistir do amor tão fácil assim. É difícil encontrar um verdadeiro amor. Nem então ele queria correr atrás. E, queridos, ele correu. Em um certo dia, ele ouviu ela falando com outro colega de trabalho que ela participava do time local de softball. E lá foi ele e se inscreveu para o time local de softball. Na primeira vez que ele apareceu no treino, super determinado a chamá-la para o encontro, ou date, como os jovens hoje em dia falam, ela não estava lá. Mas na semana seguinte, Rachel apareceu e Joe novamente tomou coragem e perguntou se ela gostaria de ir ao cinema com ele. E para sua surpresa, ela disse que sim. Depois disso, o relacionamento foi se desenvolvendo aos poucos, até que eles começaram um relacionamento sério. E em 1994, Joe decidiu fazer o grande pedido, o pedido de casamento. Só que assim, se você acha que foi um pedido simples e tal, não. Ele caprichou. Tudo aconteceu quando eles fizeram uma viagem para Paris, então ele a levou até o topo da Torre Eiffel e lá ele fez o pedido. Não tem como ficar mais romântico que isso, e menos que isso, eu não aceito. Pelos próximos 2 anos, o casal foi juntando dinheiro e organizando o grande dia, e finalmente, em abril de 1997, eles se casaram e passaram a lua de mel em um safari no Quênia. Ao retornarem, eles focaram completamente no trabalho para que conseguissem economizar dinheiro para comprar uma casa e criarem uma família. Na época, Joe era líder de equipe em uma empresa de software e Rachel trabalhava em um escritório de advocacia, e os dois tinham muitos amigos e faziam questão de passar um tempo de qualidade com as suas famílias. Enquanto Rachel era a alegria da festa, que adorava uma noite de karaokê, Joe foi descrito como sendo um pouco mais quieto, que ficava mais na dele, mas que ao mesmo tempo era super gentil e carinhoso, que estava sempre pronto para ajudar. Para a alegria de todos, em março de 2000 nasceu o primeiro filho do casal, chamado Luke, e no ano seguinte nasceu o segundo, chamado Adam. Logo em seguida, Joe foi promovido a gerente na Viacom, que é uma empresa de publicidade, onde ele passou a ser responsável por gerenciar a divisão dos cartazes que eram colocados em ônibus e nas estações de trem. E mesmo que ele não tivesse qualificações de publicitário, ele se deu muito bem no ramo e fazia muito sucesso na empresa. Eles moravam em uma casa que ficava meio que no meio entre o trabalho de Joe e o trabalho de Rachel, mas agora que eles tinham 2 filhos pequenos, Rachel sentia uma necessidade maior de que eles se mudassem para um lugar mais seguro, onde os seus filhos poderiam crescer ali com mais tranquilidade. Então, eles se mudaram para a cidade de Knoll, que ficava a cerca de 32 quilômetros ao norte de Dublin, e que ao mesmo tempo dava aquela sensação de interior, mas que tinha basicamente tudo o que eles precisavam, que era escola, trabalho, mercado, enfim. No geral, Knoll é um lugar bem seguro, porém, naquela época, estava tendo um certo aumento de invasões e roubos nas casas, mas os moradores locais, apesar de estarem levemente preocupados, eles nunca chegaram a temer pelas suas próprias seguranças pessoais. De início, os familiares e amigos de Rachel ficaram um pouco preocupados, porque como vocês já perceberam, ela não era o tipo de pessoa que gostava de ficar parada, quanto mais agitação, melhor. E agora ela estaria um pouco afastada do grupo de amigos, então não teria toda aquela agitação que ela tanto gostava. Mas quando eles perceberam que ela realmente parecia feliz, eles ficaram mais tranquilos. Assim que a família se estabeleceu na nova cidade, Rachel começou a trabalhar como revendedora Avon. E eu não sei porquê, mas na minha cabeça a Avon é brasileira, sendo que eu sei que não é, mas eu não sei porquê, eu sempre acho que é. Só que além disso, ela também começou a vender Tupperware, o que era muito bom, porque ela conseguia trabalhar boa parte do tempo em casa e fazia os seus próprios horários, então ela tinha muito tempo para ficar com os filhos, sem ter que contratar uma babá. Além disso, ela rapidamente conheceu muitas pessoas, porque ela fazia questão de fazer festas e churrascos como uma forma ali de vender seus produtos e também se divertir um pouco.
As pessoas que a conheceram nessa época imediatamente viram quão dedicada ela era com os filhos, e Joe tinha muito orgulho de ser pai. Para todo mundo que via de fora, eles tinham a família perfeita. Mas nós sabemos que não existe isso de família perfeita. Como Joe vivia viajando a trabalho, ele não era uma pessoa tão presente assim. Mas será que ele realmente viajava tanto a trabalho assim? Então, em um certo dia, como quem não quer nada, Rachel foi conversar com um de seus amigos que trabalhava na mesma empresa que Joe e perguntou ali, realmente com curiosidade, o porquê que ele precisava viajar tanto assim. Mas, para sua surpresa, esse amigo falou que ele nunca viajava. Ué, pra onde diabos ia esse homem? Se Rachel começou a suspeitar de alguma coisa a partir desse momento, infelizmente nunca saberemos, porque ela não contava muito, ou melhor, quase nada para sua família e suas amigas em relação a como estava o relacionamento, se eles estavam passando por algum problema ou algo do tipo. Mas não demorou muito tempo até que seus amigos mais íntimos começassem a perceber que o relacionamento dos dois não era tão incrível assim. Não era todo esse mar de rosas que eles aparentavam. Com o tempo, alguns rumores começaram a circular entre esses amigos sobre a possibilidade de Joe estar tendo um caso, mas Rachel sempre descartava essa possibilidade e nunca se aprofundava muito. Então talvez estivesse acontecendo alguma outra coisa que ela preferia manter apenas entre os dois. Porém, eventualmente, ambos começaram a falar um pouquinho ali para seus amigos mais íntimos que o relacionamento deles não era aquela coisa muito afetuosa, com carinhos e relações íntimas. Obviamente, Rachel queria ter ali uma coisa mais emocionante com seu maridão, dar uma aproveitada e tal, vocês entenderam? Só que ele nunca estava interessado. Tanto que quando ela ouviu sobre os rumores sobre a suposta traição, ao invés de ficar chocada ou algo do tipo, ela começou a rir e falou que isso era impossível porque Joe simplesmente não gostava de fazer oba-oba. Então, por que diabos ele iria procurar isso em outro lugar, sendo que quem não queria era ele? Só pra vocês terem noção, eles nem se beijavam. Pois é. Só que assim, tudo bem, cada pessoa tem uma vontade ou não. Pelo que ela falava, parecia como se ele nunca tivesse tido essa vontade. Só que eu não sei se ele sempre foi assim ou se nos últimos anos ele tinha demonstrado aí essa falta de interesse. Mas daqui pra frente, as coisas só foram piorando. À medida que o tempo passava, os dois iam brigando cada vez mais, seja por um motivo besta ou por algum motivo mais sério. Em uma certa ocasião, quando os dois estavam treinando softball, que eles treinavam no mesmo time, eles começaram a brigar e então Joe começou a gritar com Rachel e chamou a sua própria esposa de dragão. Depois disso, ele perdeu o aniversário dela de 30 anos de idade porque ele preferiu ir para uma viagem para a Flórida com os seus amigos ali do time de softball. E mais tarde, quando eles organizaram um encontro noturno para compensar isso, adivinha? Ele cancelou em cima da hora dizendo que tinha sido chamado para o trabalho. Em uma sexta-feira à noite. Parecia, ou melhor, estava mais do que claro que ele não queria passar tempo com a esposa e com os filhos, porque qualquer outra coisa parecia ser muito mais interessante. E por conta disso, Rachel começou a se questionar se os rumores poderiam ser verdade e até confrontou Joe em diversas ocasiões, mas ele sempre negava. Acredita-se que ela sabia que ele estava traindo, mas que não sabia nenhum detalhe a mais, como por exemplo, há quanto tempo tudo isso estava acontecendo e se ainda estava acontecendo. Pouco tempo depois, ela falou para um de seus amigos que finalmente tinha dado um ultimato a ele, onde ele deveria parar de passar as noites fora de casa e deveria dar mais atenção à sua família. Nessa época, além de quase nunca parar em casa, quando ele decidia dormir por lá, ele sempre dormia no quarto de hóspedes que tinha na casa e não na cama com Rachel. De acordo com ele, ele fazia isso porque sempre chegava muito tarde do trabalho e não queria acordar Rachel, e também porque ele preferia realmente dormir sozinho porque um de seus filhos, Adam, tinha o costume de no meio da noite subir na cama dos pais e se espremer ali com eles. O que é super normal para uma criança. Mas Joe não gostava. E assim, eu super entenderia se fosse uma vez ou outra,
nos dias que ele estava mais cansado e queria dormir mais um pouco. Só que ele fazia isso sempre, ele literalmente nunca dormia no quarto com Rachel. Na noite de domingo, dia 3 de outubro de 2004, Joe e Rachel tiveram outra briga, só que essa briga foi uma das brigas sérias. Tudo começou quando um dos meninos falou sobre a amiga do papai, Nikki. E o que mais irritou Rachel na situação era o fato de que os seus filhos sabiam o nome da amante de Joe, sendo que nem ela mesma sabia as coisas direito. No fim, eles não se resolveram direito e Joe foi dormir de novo no quarto de hóspedes e Rachel foi pro seu quarto. Na manhã seguinte, dia 4 de outubro, Joe acordou às 5h30 da manhã, como ele sempre acordava para ir para academia, e de lá ele já tomava banho e ia direto pro trabalho. Por volta da 1h da tarde, a escola de Adam ligou para ele e lhe informou que Rachel ainda não havia ido buscar o filho, sendo que ele saía ao 12h30 e ela sempre já estava lá. Como Joe achou tudo isso muito esquisito, na mesma hora ele começou a ligar para todos os familiares e amigos da esposa para ver se alguém sabia onde ela estava ou para saber se tinha acontecido alguma coisa que ele não havia sido informado. Quando ele ligou para a mãe dela, Rosie Kelly, que morava a apenas 20 minutos de distância, ela disse que iria passar na casa para ver como ela estava e ver se tinha acontecido alguma coisa, já que ele estava no trabalho e simplesmente não tinha como sair. Enquanto isso, quando Rosie chegou na casa da filha, o carro dela estava na garagem, mas as cortinas da casa estavam todas fechadas, o que era muito fora do comum, principalmente se tinha gente em casa. E de acordo com a própria Rose, ela nunca tinha visto as cortinas fechadas. Quando ela deu a volta pela casa até a entrada pela cozinha, ela percebeu que a pia estava um pouco ligada, então estava caindo um pouco de água, e que todos os armários estavam abertos e tinham várias coisas espalhadas pelo chão e por todo lugar. E à medida que Rosie foi entrando e chamando pelo nome de Rachel, mas não tendo nenhuma resposta, na mesma hora ela começou a entrar em pânico porque tudo aquilo estava muito esquisito, estava muito fora do comum. E além disso, estava assustadoramente silencioso. E infelizmente, quando ela entrou no quarto da filha, ela se deparou com uma cena que nenhuma mãe deveria ver na vida, que era o seu corpo caído no chão e uma quantidade absurda de sangue em todos os lugares. De acordo com ela, tinha tanto sangue no rosto de Rachel que mal dava para saber se ela estava com o rosto virado para o lado ou para o chão. Imediatamente, Rosie pediu ajuda para a vizinha, que era uma das amigas de Rachel, chamada Sarah Harmon, e enquanto ela checava para ver se Rachel tinha pulso, Rosie ligou para a emergência. Pouco tempo depois, uma outra amiga chamada Michelle Mulligan estacionou seu carro na frente da casa para poder deixar Luke, visto que ela e Rachel tinham um acordo de dividirem os dias em que cada uma pegava as crianças na escola, e logo atrás dela, Joe chegou com Adam. Na mesma hora, Rose tentou correr em direção a eles para impedir que Adam entrasse junto com o pai na casa, para que ele não visse, obviamente, a mãe daquele jeito. Só que assim que Joe percebeu que tinha uma coisa errada, ele saiu correndo e foi em direção ao quarto, onde se deparou com o corpo de Rachel. E de acordo com ele, assim que ele entrou no quarto e viu ela daquele jeito, ele começou a abraçá-la. Porém, de acordo com Rose, não foi bem isso que aconteceu. Ela disse que quando ele chegou lá, ele checou se ela tinha pulso no pescoço, e então ele falou a seguinte frase: "Jesus, Rachel, o que foi que você fez?" O que é, no mínimo, um pouco esquisito, porque assim que ele viu a sua esposa morta, ele assumiu que ela tinha feito alguma coisa para que então ela fosse assassinada. E a reação normal das pessoas seria realmente abraçar, começar a alisar, perguntar se ela estava bem, ou até mesmo implorar para que ela voltasse e começasse a respirar ou algo do tipo. Mas cada pessoa reage ao luto de forma diferente, então realmente não tem como julgar a primeira reação que elas têm. Quando os policiais, que na Irlanda são chamados de Gardaí, chegaram na cena do crime, eles começaram toda a investigação para conseguirem coletar o máximo de evidências o possível. E o detetive inspetor chamado Pat Mary chegou a dizer que toda a cena era horrível e que era muito evidente toda a violência e a força usada no crime, e que tudo aquilo tinha sido muito selvagem e frio. Assim que eles entraram na casa e viram toda aquela cena onde tinham várias coisas quebradas e espalhadas por toda a casa,
O primeiro pensamento e a primeira teoria era de que realmente tivesse sido uma invasão, que, como eu falei pra vocês no começo do caso, estava tendo um aumento de invasões e roubos nas casas da região. Mas assim que eles chegaram até o corpo de Rachel, eles mudaram de opinião. Ainda em sua mão, Rachel estava segurando a chave da casa, o que indicava que ela havia sido atacada assim que ela entrou, ou segundos depois. Mas, curiosamente, ela ainda tinha $400 dentro da bolsa. Se fosse um caso de invasão, o criminoso ou os criminosos com certeza teriam levado esse dinheiro juntamente com o carro que ainda estava na garagem. E com base nisso, os investigadores começaram a acreditar que tudo aquilo havia sido encenado para parecer uma invasão. Mas, como ainda não se tinha muitas informações sobre o caso, essa teoria não foi descartada 100%. Após a autópsia, foi determinada que a causa de morte de Rachel O'Reilly tinha sido um trauma contundente na cabeça. Ela havia sido atacada diversas vezes e em seu corpo tinham sinais claros de que ela tinha lutado o máximo que conseguia com o seu agressor. Mas, infelizmente, como tudo foi tão repentino e brutal, ela não teve chance. Mais tarde, Joe conversou com os investigadores e falou que ele tinha percebido que um halter de malhação, aqueles pezinhos, que eles tinham na casa, havia sumido, e imediatamente isso levou os investigadores a acreditarem que essa era a arma do crime. Então, pelos próximos dias, foram feitas algumas buscas ao redor da casa e também nas áreas arborizadas de Knoll, e eventualmente eles encontraram alguns itens como uma câmera e também algumas joias de Rachel, mas infelizmente eles não encontraram o pezinho / halter em lugar nenhum. Obviamente, quando a população soube sobre o assassinato brutal de Rachel O'Reilly, todo mundo começou a entrar em pânico. Afinal, tinha um assassino à solta e ninguém fazia a menor ideia de quem era. Até onde eles sabiam, poderia ser um membro da própria comunidade andando entre eles como se nada tivesse acontecido. E o mais bizarro e surreal era que tudo isso havia acontecido durante o dia, só que ninguém tinha visto absolutamente nada. Muito menos uma pessoa ensanguentada se esgueirando por aí. Mais tarde, os investigadores conversaram com todo mundo para ver se eles conseguiam montar ali e entender melhor como funcionava a família O'Reilly e, consequentemente, encontrar algum motivo do porquê alguém quereria matar uma mãe de 2 filhos pequenos. No meio tempo, o corpo de Rachel foi liberado e um dia antes do seu funeral, os seus pais convidaram todos os seus amigos e familiares para se juntarem a eles em sua casa em homenagem a Rachel. Definitivamente foi um momento repleto de emoções, onde eles compartilhavam as memórias que eles tinham dela e até mesmo tentavam, quem sabe ali, descobrir quem era o assassino. Eles até sugeriram que cada um escrevesse um bilhete para que mais tarde, no dia do funeral, no dia seguinte, eles colocassem esses bilhetes dentro do caixão para que eles fossem enterrados junto com ela. No dia seguinte, dia 11 de outubro, Rachel foi enterrada no cemitério Fingal, que ficava perto da cidade onde ela havia crescido. E durante a cerimônia, Joe fez um discurso falando sobre a sua vida com Rachel e descrevendo toda a alegria que ela trazia a qualquer pessoa que a conhecesse. Ele também falou um pouco sobre a incrível semelhança dela com seu filho mais velho, Luke, e até disse que conseguia ver a esposa que tanto amava nos olhos dele. Além de falar sobre toda a paixão que ela tinha por aventuras e esportes, ele disse que ela conseguiu realizar todos os desejos e objetivos que tinha na vida, mesmo que ainda fosse muito jovem no momento de sua morte, como se casar, ter filhos, morar no interior e perto do mar, e ser repleta por amigos que a amavam muito. E por fim, ele decidiu falar algumas palavras para a pessoa responsável pela morte da sua esposa e disse o seguinte: diferente de você, ela está em paz. Diferente de você, ela está dormindo. Ela te perdoa e eu espero que ela me dê forças para que um dia eu também consiga te perdoar. Depois, todos se juntaram para o enterro e, como combinado, cada um deixou um bilhete de despedida falando as últimas coisas que queria para Rachel, que foram colocados dentro do caixão. E no momento de Joe, todo mundo decidiu se afastar um pouco, se dispersar, para que ele tivesse ali seu último momento com a sua esposa. E quando ele acabou, ele voltou a se reunir com as pessoas e disse que poderiam abaixar a tampa. Esse comentário ele foi um pouco estranho. Não o comentário em si, mas a forma como ele foi dito. De acordo com as pessoas que estavam lá, principalmente o Rose e Jim, os pais de Rachel, eles falaram que ele falou de um jeito muito frio
sem coração, como se aquilo não importasse muito. Mas, como a gente não estava lá, eu não tenho como dizer para vocês exatamente como foi a forma. E, novamente, é aquela coisa. Cada pessoa reage ao luto de forma diferente. Certo? Só que esse não era o único problema. Essa não era a única situação e a única coisa que Joe tinha feito que as pessoas acharam um pouco esquisito. Meio que as coisas foram se acumulando aos poucos. E quando as pessoas pararam assim para analisar, eles pensaram, estranho, né? Um pouco fora do comum. De acordo com muitos que estavam na recepção que aconteceu após o funeral em um hotel, eles disseram que Joe estava agindo como qualquer coisa, menos como marido de luto. Várias pessoas disseram que ele estava fazendo piadas super desagradáveis e inapropriadas para aquele momento, e também foi visto rindo super de buenas, como se nada tivesse acontecido. Em um certo momento, quando as pessoas estavam discutindo sobre a arma do crime e as buscas que estavam sendo feitas, Joe disse o seguinte: eu não sei por que eles estão procurando nos campos. Está dentro da água. Quando ele percebeu que as pessoas estavam olhando para ele com a grande de uma interrogação na cabeça, ele falou que pelo menos seria isso que ele faria, considerando que tinha muita água perto deles, como rios, mares, enfim. E essa era uma forma ótima de se livrar do DNA. O que é minimamente suspeito. Em uma outra ocasião, ele pediu que Rose e Jim fossem até a casa dele e até disse que estar em sua casa fazia com que ele sentisse a presença de Rachel e que isso o confortava de alguma forma e queria ver se isso teria o mesmo efeito em seus pais, como uma forma de ajudá-los no luto. Só que assim que eles chegaram na casa, ele arrastou Rose e Jim até o quarto. E então ele decidiu que seria uma ótima ideia reencenar todo o assassinato, quer dizer, como ele achava que tinha ocorrido o assassinato, nos mínimos detalhes. Ele chegou ao ponto onde ele demonstrou como o agressor teria golpeado Rachel na cabeça diversas vezes para que chegasse ao ponto de ter respingos nas paredes e no teto. E também disse que, de acordo com ele achava que quando o agressor terminou tudo aquilo, no momento que ele já estava saindo do quarto, ele ouviu que Rachel fez alguns barulhos, indicando que ela ainda estava viva. Então ele voltou e terminou o serviço. Pois é, tudo foi tão gráfico que chegou um momento em que Jim teve que sair correndo da casa para que ele pudesse vomitar. E todas as vezes que alguém ia prestar suas homenagens para Joe, ou até mesmo em algum momento que ele ia ser entrevistado, ele tinha um comportamento muito esquisito, onde era uma mistura de marido de luto, triste pelo que tinha acontecido, com uma pessoa que simplesmente estava amando toda a atenção que estava recebendo. A esse ponto, os investigadores já tinham eliminado a teoria de invasão que tinha dado errado. Primeiro, porque tinham muitas coisas de valor na casa que não haviam sido roubadas, como, por exemplo, a televisão e eletrodomésticos. E além do dinheiro na bolsa de Rachel, também tinha dinheiro na mesinha de cabeceira. A própria Rose chegou a falar com os policiais que ela tinha achado a cena muito estranha, porque parecia muito que não era natural, que realmente parecia como se tudo tivesse sido colocado propositalmente daquele jeito. E apesar de a polícia estar procurando pelo culpado em todos os lugares, entrevistando todo mundo que eles achavam que poderia ter alguma coisa a ver com o caso, eles também estavam de olho em Joe. Afinal, o marido sempre é o principal suspeito. Quer dizer, não o principal, mas o primeiro a ser considerado um suspeito. E por conta disso, logo no comecinho ele chegou a ser interrogado. Em uma das primeiras conversas que eles tiveram a impressão de que Joe estava sendo muito sincero e que ele realmente parecia um marido sofrendo com a perda da esposa e querendo ajudar eles da melhor forma possível, fornecendo todas as informações que ele conseguia se lembrar. E quando perguntado se eles estavam tendo algum problema no relacionamento, ou melhor, no casamento, ele disse que sim, que eles realmente tiveram ali alguns momentos mais conflituosos, onde eles brigavam bastante, mas que nas últimas semanas eles estavam conseguindo resolver tudo com muito mais tranquilidade e as coisas pareciam estar melhorando. Mas, quando perguntado se ele estava traindo, ele disse que não. Os investigadores, então, continuaram a conversa e em um outro momento eles perguntaram novamente e novamente ele disse que não. Continuaram a conversa e pela terceira vez
Os investigadores, só para confirmarem ali, terem uma certeza, perguntaram se ele estava tendo um caso, se ele em algum momento havia traído sua esposa. E dessa vez ele decidiu dizer a verdade e disse que sim. Ele disse que tinha tido um caso com uma mulher chamada Nikki Pelly, que era uma colega de trabalho, mas que não tinha sido nada sério e que já tinha acabado há meses. Ele chegou a dizer também que ele só mentiu sobre isso antes e tinha negado que tinha traído a esposa, porque ele não queria que a sua família soubesse o que ele havia feito. Durante o seu interrogatório, Joe também detalhou tudo o que ele havia feito no dia do assassinato. Ele confirmou que havia acordado às 5 da manhã, como sempre fazia, e ido para a academia. E lá, ele encontrou um amigo do trabalho chamado Derek Kearney, e que depois de malhar, tomou banho e ambos foram para o escritório da Viacom, que ficava em Dublin. Às 9h30 da manhã, ele e Derek foram até a estação de ônibus de Broadstone, que fica no centro de Dublin, para supervisionarem uma campanha publicitária, e ficaram lá até as 11h30 da manhã. Mais tarde, Derek também foi interrogado para ver se a história que Joe havia contado era real ou não, e ele confirmou absolutamente tudo, dando então um álibi extremamente forte. Principalmente porque seria impossível que Joe tivesse voltado para casa e depois ido para o trabalho a tempo, sendo que ele estava lá, de volta no escritório, ao meio-dia. Na semana seguinte, Joe e os pais de Rachel foram convidados para participarem de uma entrevista que seria transmitida pela televisão e pediram ao público que entrasse em contato com a polícia caso soubessem de alguma informação que pudesse levar ao assassino. E um tempo depois, eles foram para uma outra entrevista no The Late Late Show. Dessa vez, Joe e os familiares de Rachel falaram um pouco sobre ela e Joe falou algumas de suas teorias, que era algo que ele sempre fazia. E quando perguntaram se achava que Rachel conhecia o seu agressor, Joe disse o seguinte: o assassinato aconteceu no quarto, que é o último cômodo da casa, então é o cômodo menos provável de se levar alguém que você não conhece, porque você ficaria encurralado. Essa não é a teoria da polícia, é a minha crença pessoal, que ela conhecia a pessoa, porque por que outro motivo alguém a mataria? Se fosse um assalto violento, por que você iria ao extremo e mataria uma pessoa, a não ser que ela pudesse te identificar? Todo mundo, inclusive eu, é um suspeito até que isso seja solucionado. Se for alguém que a gente conheça, eu vou ficar chocado, provavelmente até fisicamente doente. Apesar de Joe ter um álibi muito forte pro dia do assassinato, os investigadores continuaram ali de olhos abertos para ele e continuaram cavucando ali o seu passado. E pouquíssimo tempo depois, eles descobriram que Joe O'Reilly vivia basicamente uma vida dupla. Ele tinha diversos casos com diversas mulheres diferentes, isso pelo menos até o momento que ele conheceu, ou melhor, se aproximou mais da sua colega de trabalho, Nikki Pelly. Lembram que ele tinha falado que realmente eles tinham tido um caso, mas que tinha sido algo assim nada sério e que já tinha acabado há muito tempo? Então, essa era uma mentira bem da descarada. O seu relacionamento com Nick era muito mais sério do que ele tinha dito. Os dois já estavam tendo um caso há 6 meses e ele passava 2 noites por semana na casa dela. E quando Rachel perguntava sobre essas noites que ele não dormia em casa, ele apenas dizia que tinha ficado no escritório trabalhando até tarde e que quando chegava em casa, não queria acordá-la. Como sempre, eu tô aqui fornecendo o estresse diário de vocês. Bacana. Mas se vocês acham que acabou por aqui, não. Tem mais. Na verdade, ele já estava planejando se divorciar de Rachel para ficar com Nick oficialmente e para sempre. Chegou ao ponto em que ele apresentou Nick para os seus filhos e pior, eles faziam alguns passeios de família sem o conhecimento de Rachel. E aí vocês perguntam, tá, mas por que ele não se divorciou então de Rachel logo e ficou levando isso pra frente? Ele tinha medo de que se ele fizesse isso, ela ficasse com a custódia dos filhos. Com o tempo, ele começou a escrever vários e-mails para Nick e para sua irmã, reclamando do estilo parental de Rachel, dizendo que não concordava com a forma que ela estava criando os filhos, o que é um grande absurdo, porque todo mundo que a conhecia disse que ela era a melhor mãe do mundo, que cuidava dos filhos da melhor forma possível, dava todo o carinho e amor que eles precisavam, fazia questão de fornecer a eles as melhores coisas que ela conseguia dar. E além disso, ela fazia questão de ficar com eles no seu tempo livre e às vezes nem no seu tempo livre.
Enquanto Joe, por outro lado, nunca estava em casa e nunca queria passar tempo com os filhos. A não ser, claro, que fosse com o Nick. Mais tarde foi criada a teoria de que ele teria enviado esses e-mails para que criasse ali um histórico de que ele já estava reclamando sobre o estilo parental dela, para que mais tarde ele usasse isso ao seu favor quando ele lutasse pela custódia. Já em outros e-mails, ele expressava todo o seu ódio pela esposa, ele ficava xingando ela, falando coisas terríveis e até, de vez em quando, colocava uma equação que era eu mais Rachel mais casamento igual acabou. E ele também disse que ela lhe causava repulsa. Nessa mesma época em que ele enviou esses e-mails, o informante anônimo entrou em contato com o serviço social e denunciou Rachel por ser rude com seus filhos. Com isso, a investigação foi aberta, mas como não tinha nenhuma evidência para apoiar essa denúncia, o caso foi arquivado. E assim que Joe soube disso, ele ficou 100% pistola e lá foi ele reclamar para sua irmã por e-mail, dizendo que isso apenas provava que ele nunca ficaria com a guarda dos filhos, e sim Rachel. E com base nessa reação que ele teve, ficou mais do que evidente que a pessoa anônima, na verdade, era ele. Ele mesmo a havia denunciado. Os investigadores também descobriram que logo após o assassinato, Joe ficou insistindo que Rose e Jim Kelly ouvissem uma mensagem de voz que ele tinha deixado no dia do crime, mas antes mesmo que eles dissessem se queriam ouvir ou não, ele tocou de qualquer jeito. Parecia como se ele estivesse tentando criar mais um álibi e confirmar novamente a versão que ele havia contado para os investigadores e também fortalecer a ideia de que ele havia ficado super, hiper, mega preocupado enquanto procurava por Rachel. Só que o efeito foi o oposto. Mais tarde, Rose chegou a dizer que naquele exato momento que ele começou a tocar a mensagem de voz, ela ouviu claramente a voz de Rachel falando em seu ouvido que ele era o responsável pela sua morte. E foi a partir daí que Rose tinha certeza que ele era o culpado. Mas ao mesmo tempo, ela e Jim não conseguiam entender o motivo por trás de tudo isso. Eles não sabiam sobre as brigas, eles não sabiam sobre a amante, eles não sabiam que Joe queria pedir divórcio e muito menos o quão longe ele estava disposto a ir pela guarda dos filhos. Até onde eles sabiam, os dois tinham um relacionamento saudável e feliz, porque infelizmente Rachel nunca falou sobre as brigas constantes, o quão distante ele era da família e a forma terrível que ele a tratava. Mais tarde foi descoberto que após a entrevista que ele deu para o The Late Late Show, onde ele pediu que as pessoas fossem a público com alguma informação, caso eles suspeitassem de alguém, e também começou a passar ali aquela impressão de que ele realmente estava sofrendo e que estava em luto, ele saiu de lá e foi dormir na casa de Nick Pelly. Agora, com todas essas novas informações e possíveis motivações para o crime, Joe O'Reilly foi preso em 2005 e foi acusado do assassinato de Rachel, mas ele negou qualquer envolvimento no caso. Nick Pelly também foi presa e acusada de ocultar informações sobre o assassinato, após ser descoberto que naquele dia, ela e Joe trocaram 8 ligações. Tanto que mais tarde ela mudou a sua história e disse que ela já sabia os planos de Joe, porque ele já tinha lhe dito que se descobrisse uma forma de sair impune, ele mataria Rachel sem problema nenhum. Mas, de acordo com Nick, ela não sabia que ele estava falando sério. Só que quando soube do assassinato, ela continuou quieta e escondeu esse detalhe mega importante. Derek Kearney, que era o colega de trabalho de Joe que lhe forneceu um álibi, também foi acusado de fornecer informações falsas, que iremos falar já já, mas os investigadores não acreditavam que ele tinha feito isso por mal ou até mesmo de forma intencional. Só que, querendo ou não, tudo o que a polícia tinha até agora eram evidências circunstanciais e definitivamente não era o suficiente para levar Joe O'Reilly até o julgamento e realmente ser preso. Então eles continuaram ali investigando. Pouco tempo depois, o pai de Rachel, Jim Kelly, conversou com os investigadores e disse a eles sobre o comportamento meio esquisito que Joe teve durante o funeral, onde ele parecia frio, seco e distante, e sugeriu que eles pegassem um bilhete que Joe havia escrito e deixado no caixão de Rachel para ver se ali tinha alguma dica, alguma pista ou alguma coisa que o incriminasse. E foi isso que eles fizeram.
Então, o corpo foi exumado e eles acharam o conteúdo que tinha no bilhete curioso. A única frase que tinha era o seguinte: Rachel, me perdoe. 2 palavras, uma frase, mas vou dizê-las para sempre. Só que ninguém sabia o porquê ele estava pedindo perdão. Mas, novamente, apesar disso aumentar as suspeitas, não provava absolutamente nada. Então, os policiais começaram a dar mais uma olhada no interrogatório que eles haviam feito com Joe e viram que a linha do tempo que ele havia dado sobre o dia do assassinato, onde ele falou lá várias coisas que ele havia feito no dia, tinha algumas inconsistências. Não batia tudo muito bem. Como eu falei pra vocês, ele acordou às 5h30 da manhã, foi pra academia e de lá foi pro trabalho. Só que assim que ele chegou no escritório, ele enviou um e-mail para um de seus colegas de trabalho dizendo que ele ficaria sem sinal boa parte da manhã, mas que eles poderiam se encontrar para almoçar às 2h da tarde. De acordo com seu relato, ele falou que ficou junto com Derek Kearney na parada de ônibus, vendo os cartazes de publicidade desde as 9h30 até as 11h30 da manhã. Porém, as câmeras de segurança mostravam outra coisa. Às 8h07 da manhã, Joe foi visto saindo da sede da Viacom. Às 9h03, o carro de Rachel foi visto indo em direção à escola e à creche para deixar os filhos. E às 9h41, o seu carro é visto voltando para casa. Só que alguns minutos antes, às 9h25, o carro de Joe foi visto também indo em direção à sua casa. Poucos minutos antes da morte de Rachel, Joe fez uma ligação para o seu celular que durou apenas 30 segundos. E às 9h52, ele recebeu uma ligação de Derek dizendo que ele iria se atrasar um pouco, então eles se encontrariam um pouquinho mais tarde na parada de ônibus, porque ele tinha que resolver os trabalhos e ele não tinha como sair naquela hora. E aí que tá, porque aqui já quebra o álibi de Joe. Porque ele tinha dito que das 9h30 às 11h30, os dois estavam juntos. Sendo que, 9h52, Derek nem tinha saído do trabalho ainda, em Dublin. Mas vamos continuar. Logo em seguida, ele mandou uma mensagem para o celular de Rachel, sendo que a esse ponto ela já estava morta, perguntando se ela e os seus filhos haviam dormido bem e também pedindo que ela desse feliz aniversário para um amigo em comum que eles tinham, que havia feito aniversário ou na noite anterior ou estava fazendo naquele dia. Sendo que naquele exato momento, ele estava dentro da casa. O que é simplesmente surreal. Então, às 9h59, o carro de Joe aparece novamente na câmera de segurança, indo em direção à cidade para se encontrar com Derek. O julgamento de Joe O'Reilly começou em junho de 2007 e ele foi realizado em Dublin, tendo uma duração de 3 semanas, mas ele continuou dizendo ser inocente. A promotoria alegou que todo o crime havia sido premeditado e que desde o começo ele sabia que iria voltar para casa para matar Rachel antes de se encontrar com Derek, que lhe forneceria o álibi quase perfeito. Eles acreditavam que assim que ele chegou em casa, ele foi para o quarto e esperou que ela chegasse em casa, e quando isso aconteceu, ele pediu que ela fosse até lá, dando alguma desculpa esfarrapada. Mas assim que ela entrou, ele começou a atacá-la, e depois do crime, ele foi até o banheiro, tomou banho, tirou as roupas ensanguentadas, colocou uma roupa nova e levou a roupa velha para lavar. E isso porque o outro único local da casa que tinha sangue, além do quarto, era o local onde ficava a máquina de lavar. Mais tarde, quando Derek chegou na parada de ônibus, ele não conseguia ver Joe, mas ele acreditava que ele estava por ali, fazendo outras partes do trabalho. Então, ele ligou para Joe e foi exatamente isso que Joe disse, que ele estava terminando um serviço, mas que já se encontraria com ele onde ele estava. E exatamente por isso que os policiais não acreditam que Derek deu o álibi porque ele queria salvar a pele de Joe ou algo do tipo, mas sim porque ele realmente acreditava que Joe estava lá quando ele chegou. Para criar um álibi ainda mais forte, ele começou a enviar várias mensagens para Rachel, sendo aquelas que eu já avisei para vocês, e também outras com o passar do tempo, com o passar das horas, demonstrando preocupação porque ela não estava respondendo as mensagens anteriores. Mas ao mesmo tempo em que ele ia criando tudo isso, ele também ia criando evidências contra ele mesmo. Afinal, no momento em que boa parte das mensagens foram enviadas, ele estava a apenas 800 metros da casa,
E isso dava para ver com os registros telefônicos que apontavam exatamente a torre mais próxima dele. Depois disso, ele continuou lá no escritório dele, fingindo que estava trabalhando, que estava super ocupado e tal, apenas esperando a ligação da escola, porque ele sabia que ele ia receber aquela ligação, informando que Rachel não havia ido pegar Adam. E foi nesse momento que ele começou a ligar para várias pessoas, super preocupado, perguntando se alguém a havia visto, se alguma coisa havia acontecido, e dizendo que ele estava super preocupado. Então, quando ele buscou Adam na escola, ele foi para casa e aconteceu tudo aquilo que eu já falei para vocês. No julgamento, alguns de seus colegas de trabalho testemunharam, e um deles chegou a dizer que ele se lembrava claramente de que quando Joe chegou no escritório novamente ao meio-dia, ele achou que ele estava meio esquisito, que ele estava muito, não sei, cabisbaixo, que parecia estar cansado e também que parecia que ele havia chorado. Joe até tentou dizer que não se lembrava direito do que tinha acontecido no dia do assassinato porque estava em estado de choque, mas o júri não caiu muito nessa desculpa porque as evidências mostravam uma história muito mais sombria. Finalmente, em julho de 2007, 3 anos após o crime, Joe O'Reilly foi considerado culpado pelo assassinato de Rachel O'Reilly e foi condenado a pena de prisão perpétua, que na Irlanda era de apenas 15 anos, apesar de que hoje em dia já subiu para 19. E durante a declaração de sua sentença, o juiz afirmou que as evidências contra ele eram extremamente fortes e que em momento nenhum ele demonstrou remorso pelo que havia feito. Porém, existe toda uma polêmica em cima desse caso. Muitas pessoas questionaram como as investigações haviam sido feitas e até mesmo a confiabilidade das evidências que foram apresentadas no julgamento. Porque elas acreditam que tudo foi construído com base em evidências circunstanciais e que não tinha nada 100% concreto que mostrava que Joe era o verdadeiro assassino. Outra coisa que foi altamente criticada foi toda a cobertura da mídia desse caso, porque aparentemente foi extremamente sensacionalista, e as pessoas que acreditavam na inocência de Joe acreditam que tudo isso influenciou e muito no caso e também na percepção que as pessoas tinham sobre ele e sobre se ele era culpado ou não. E toda essa polêmica, tudo isso só foi criado depois que Joe começou a fazer vários apelos sobre sua sentença, e também o fato de que ele mantinha e mantém até hoje a sua inocência. Mas nenhum apelo foi aceito, né? Tudo foi negado e ele continua preso até hoje. Mas comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês realmente acham que só tinham evidências circunstanciais ou se o que tinha já era o suficiente. A conclusão geral das pessoas sobre esse caso, incluindo psiquiatras, né, muitos especialistas que estudaram muito bem o caso e que chegaram a conversar com Joe, acreditam que ele era um psicopata e que ele tinha certeza absoluta de que ele sairia impune. E nós sabemos que isso é super comum entre criminosos e assassinos que acreditam que eles são mais inteligentes que as autoridades. Mas geralmente eles não são. O detetive Pat Mary até chegou a relembrar o momento em que ele prendeu Joe, em outubro de 2006, e disse o seguinte: "Coloquei minha mão em seu ombro e disse: Joe, estou prendendo você pelo assassinato de Rachel O'Reilly." Ele se virou e me encarou, o sangue drenou de seu rosto e ele ficou branco como um lençol. Ele não esperava. Ele tinha uma personalidade grandiosa, como a maioria dos psicopatas. Eles têm confiança de que vencerão o sistema. Infelizmente, por conta de tudo isso, ele tirou a mãe de seus filhos, que ele tanto alegava amar completamente, mas que em momento nenhum realmente pensou neles, apenas em si mesmo e na vida que ele poderia levar com Nick Pelley. E ao invés de simplesmente pedir o divórcio, ele decidiu matá-la por conta desse ódio que ele tinha por ela, sem motivo nenhum, e também porque ele queria a guarda dos filhos. Só que no final, ele também não ficou com a guarda, não é mesmo? E assim, dentro da prisão, ele mostrou seu verdadeiro eu. Ele brigava muito, ele sempre se metia em confusões e criava assim, umas coisas muito fora do normal. E a prisão era um local pacífico. Tava tudo de buenas, as pessoas ali meio que se respeitavam, né, na medida do possível. E Joe chegou ali para destruir completamente isso. Chegando ao ponto em que ele teve que ser transferido de prisão, porque as pessoas, né, a galera ali, os policiais, estavam com medo que ele fosse assassinado. E também para meio que restaurar a paz que antes tinha.
Pois é. Aparentemente, ele acabou melhorando, ele se juntou à igreja que tinha na prisão, começou a participar de várias coisas também. E quanto a Nikki Pelly, se vocês estão se perguntando, sim, ela continua visitando ele até hoje. Realmente complicado. Em 2020 ou 2021, se eu não me engano, não sei ao certo, Joe tentou pedir aquela liberação em feriado, onde ele pode sair da prisão um dia e depois voltar, como por exemplo no Natal, porque ele queria visitar os filhos, ele queria conversar com os filhos dele. Mas obviamente isso foi negado, esse pedido foi completamente 100% negado, e até onde eu sei os meninos estão bem e estão aí criando a vida deles. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeianoitestories@gmail.com. Ou aí, se você tiver uma fofoquinha pra mandar pra tia, admeianoitestories@gmail.com. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. E eu vejo vocês na sexta-feira com um novo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso, até lá!